a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. E a gratidão pela presença de todos os irmãos e irmãs da igreja, né? Porque eu sei que alegra muito o coração da minha mãe. E alegrando a minha mãe, automaticamente eu fico muito grata, né? Muito grata, porque eu tenho falado ao Senhor, quando ela está bem, eu estou melhor. Quando ela está sorrindo, eu estou sorrindo 2 vezes mais, né? Então eu sou grata a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco, com as nossas vidas, com a vida da minha mãe, tem poupado, tem dado ânimo, tem dado força para ela continuar. Eu sei que tem dias que não são fáceis, né? Como para todos nós, mas nós temos o nosso Deus, que é tudo que nós temos na nossa vida, como a irmã mesmo disse, é o que nós precisamos. É a nossa alegria diária, né? É o nosso alimento diário, é o Senhor. Então, sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é bom. Amém. E maravilhoso, né? Essa é a minha palavra. Eu agradeço por tudo. Amém. Deus, né? Aleluia. Irmãos, eu também vou ler um versículo que o Senhor colocar no meu coração. Vou ser rápida nas minhas palavras. E depois nós vamos ouvir a nossa irmã Elzília também. Para no louvorzinho, eu vi ali ela separado algo ali. O Senhor não consegue, amor? Fica expressar também algo. Mas eu tenho uma palavra. Tem, sei que você tem, louvado seja Deus. Irmãos, abre vossas Bíblias, Salmo 125. Eu confesso para os irmãos que estou muito feliz de estar aqui nessa noite, porque eu tenho um carinho muito especial para a nossa irmã Menália, tenho ela como uma mãe. Amo muito, muito mesmo. Ela, Marlete, Monroque, né? São companheiros de guerra de muitos anos, né? E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós estamos reunidos, como já foi falado, aqui na presença do Rei, e Jesus está aqui. E se a gente vê a nossa irmã alegre, a gente fica muito alegre também. Cada vez que ela chega na casa do Senhor com esse sorriso contagiante, deixa nós todos alegres. E nós te amamos muito, viu, querido? E fala assim: a fé em Deus traz segurança. E diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Somente até aqui. E essa palavra é tremenda, porque a nossa irmã Menália é um exemplo de mulher de Deus que confia no Senhor. Se ela for falar a cirurgia que ela já fez, quantas das vezes que esses dias até a nossa mulher estava falando, eu dei risada, ela falou assim: quando a gente vai fazer uma cirurgia, parece que a gente está indo para a morte, para o matador. Ele não sabe se vai voltar. Né? É a mesma coisa, a mulher quando está prestes a ganhar o bebê, eu mesmo quando eu fui internada só 3 vezes quando eu fui ganhar meus filhos. Graças a Deus nunca precisei ficar internada. E que Deus também não me conceda essa graça, porque
que eu não fico. Mas se tiver que ficar, Ele vai estar comigo em todos os momentos. Ele está conosco, Ele não nos deixa nem sequer um momento. E cada vez, a irmã Menara outro dia conversando comigo, falei, meu Deus, essa mulher tem um histórico, um testemunho glorioso. Se você sentar para conversar com ela, você fica assim, ó. Os livramentos que Deus deu para ela, tirou o esposo dela. Ela me contou um pouco o testemunho dela. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Então é uma mulher de fé. E cada vez que ela faz, a última vez que ela fez a cirurgia, né, eu lembro que a irmã Alete falou, nós vivemos em oração e Deus deu vitória. Porque ela é uma mulher, uma família que confia no Senhor. Roque continua confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Saiba que através da minha e da sua confiança Deus trabalha. Ele trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus. Deus está trabalhando. Não dorme o guarda de Israel. E eu creio que Deus está trabalhando de uma maneira especial. Que quando você menos esperar, Arabaçu, Becantanai, esse povo vai sair daí. Ou vai se converter ou Deus tira para outro lugar. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. A tua oração, o teu soro, Deus está contemplando. Tudo é no tempo do Senhor. Deixa eu trabalhar no meu tempo. Arabaçu, Libianda, Arabaicanda, Arabazim, nós queremos as coisas para ontem. Mas Deus fala, não, é no meu tempo, é na minha hora. Porque Ele é plano melhor, nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo para dar vitória. E nessa noite Ele está dando vitória, aquele adorador aqui nesse lugar. Ele já ouviu a adoração de cada um. Ele não espera ninguém de mão vazia. E o anjo está passando com a bandeja aqui nesse lugar. Fica ligado, porque você que veio abençoado de lá, também vai sair daqui abençoado. Ele é o grande eu sou. E Ele está passeando aqui nesse lugar. Porventura veria alguma coisa impossível para o teu Deus? Creia, creia. Tudo é possível que crê. Se você crê, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Deus falou, bradou aqui nessa noite, através do louvores, através do testemunho, palavra, labassura e bianda, labaicandarábia. E está operando milagre aqui neste lugar. Enquanto nós estamos adorando, está visitando os teus lá do outro lado. Creia que a irmã não vai partir dessa terra sem ver os teus no caminho do Senhor. Porque a promessa, labassura e bianda, labaicandarábia. E a irmã falou assim, Senhor, eu não quero partir dessa terra antes que os meus se acheguem. Esteja na tua presença. Deus ouviu a tua oração. Creia. Quando você menos esperar, a irmã vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque é promessa. Quantos livramentos Deus já tem dado? Deus tem falado. Mas quando não vem pelo amor, vem pela dor. Deus sabe como trabalhar. Deixa que tudo é no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Mas ele tem te sustentado. Quantas vezes a irmã vai deitar e acha que não vai levantar? Eu cuido de ti, assim diz o Senhor para tirar a subir. Tu é menina dos meus olhos. Ai de quem toca em ti. Quantos livramentos já te dei? Não era para tu estar aqui nesse labassuri, mas tenho achado graça. Vai gostando os dias, mulher. Estou eu preparando algo diferente aqui nesse lugar. Estou eu preparando uma benção. A qual tu vai se alegrar junto com os teus. Tu vai dizer, ai, que grande é meu Deus. Porque hoje estou hoje eu estou quebrando laços aqui nesse lugar. Hoje eu estou fechando a boca do leão aqui nesse estou eu trabalhando em prol dos meus. Sou um Deus que trabalha. Estou eu trabalhando. Soro programa novo, mas alegria vem pela manhã. Eu vejo a irmã dando testemunho na igreja de algo que Deus vai fazer extraordinário aqui dentro do teu lado, no meio dos teus. Aguarda, espera só mais um pouquinho. E a irmã vai testificar os feitos do Senhor. Irmãos, é forte a presença do Mestre. Irmã Elzida está com a oportunidade. Em nome de Jesus, e as palmas agora do Senhor.
Estão na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, é Louvado muito seja bom, Deus. muito maravilhoso a gente poder estar na presença de Deus Verdade, poderoso. Deus. Deus permite muitas coisas em nossas Glória a vidas, Deus. né? Mas Ele não nos deixa sozinhos. Quero dizer para você, irmão, 2 semanas atrás eu passei um processo muito grande na minha casa. Viu, pai? Daquele tamanhozinho. Ela deitava para dormir e acordava mostrando. Ela via o bicho e botava a mãozinha assim, mata papai, mata papai. E a Fabiana clamando e orando e chamava, mãe, vem orar pela minha filha. Descia lá e orava por ela, repreendia, pegava meu véu, jogava por cima dela assim, sabe? Cobria ela com meu véu e orava por ela, ela agarrava assim em mim e dormia. E às vezes a gente pensa assim, como pode isso, né? Mas, às vezes recebemos algo de alguém e aquilo já vem preparado. Então, foi o que o Senhor disse, receberam coisas ali, preparado para eles, e a menina via. Mas graças a Deus, Jesus libertou. Glória a Deus. Graças a Deus, o Senhor curou ela, ficou bem. A gente passou um processo muito difícil. Aconteceu mais algo assim, mas não é bom a gente ficar falando, né, Pai? É verdade. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem para que os irmãos meditem. Foi o que eu senti quando eu estava saindo de casa. Chegar aqui e ler esse salmo, né? Amém, Jesus. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Meu Pai. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Meu Deus. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Meu Deus. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores e os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário, todos daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, Aleluia. coração compungido Glória a e Deus. contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Isso mesmo. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Meu Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos ficar de pé, meus amados, vamos estar orando, né? A palavra, né? Aos nossos corações. Eu sempre falo, né? A gente vai numa festa, a gente come um salgadinho, um aperitivo aqui, uma coisinha ali, né? Mas a gente fica almejando bolo. Eu mesmo não gosto de ser dos aniversários sem comer um bolo, né? Que é o principal. A mesma coisa, a palavra de Deus, né? A gente já, né? Já ouvimos bastante aqui que Deus
tem feito na vida dos irmãos, louvores, mas agora nós vamos ouvir a mensagem, o pãozinho quentinho do céu para os nossos corações. Amém, amado? Amadíssimo Deus, até Pai, neste momento para a tua bondade. Eu quero te agradecer, papai, por esse banquete que tu nos proporcionou nessa noite. Meu coração, a minha alma está regozijando de alegria, Senhor, de ver os teus feitos, dessa unidade de estarmos aqui reunidos, Pai querido. Agora, nesse momento, tu nos dá, Pai, mais e mais o teu ungido. Usa como instrumento, Senhor, para falar aqui neste lugar. Não queremos ouvir, mas aquilo que tu tem para tratar, para falar, aqui nesse lugar conosco. Usa, Pai, o teu ungido de uma maneira especial. Glória, glória a Deus. É as mesmas que nós pedimos em nome de Louvamos Jesus, a amado. Pai, te Venha para glorificamos nós sempre. Amém. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele está aqui na casa da irmã Menália, do Roque, da Rolete. Louvado seja o nome do Senhor. Bom estar aqui neste lugar. Irmãos, nós separamos um texto aqui, alguns versículos, eu vou ler. Depois vamos fazer uma reflexão. Está aqui em Colossenses, capítulo 1. Eu vou começar no 13 e vou até o 23. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Glória a Deus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar, fique em paz com a transmissão aí, está tudo caminhando, vamos ficar ligados, né? Às vezes a gente faz um culto assim, uma residência, a gente esquece assim daquela, né, ligação. Muito bem, não estamos aqui para criar protocolo nem nada, mas vamos ficar. Que Deus está neste lugar para nos trazer a paz, a tranquilidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, não é? A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, né? Aqui está tudo que nós precisamos para a nossa segurança, para a nossa firmeza, para a nossa fé, não é? Porque louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a carta aos Colossenses, Colosso era uma cidade pequena, uma das menores, né? Estava lá perto de outras cidades da região, e Paulo, aquele pregador do Evangelho, ele era contra a igreja, ele perseguia a igreja. Mas Jesus tinha um plano na vida dele, né? E quando Deus tem um plano numa vida, onde ele estiver, vem aqui.
É isso mesmo. E Deus então o chamou e ele começou, aquilo que ele perseguia, ele começou a pregar. E por onde ele passava, ele deixava a semente do Evangelho, das boas novas, né? E era muito perseguido. Mas uma coisa que aborrecia Paulo era ver o trabalho dele começar a ser perseguido. Não é? E Colossos estava vivendo o mesmo problema dos Gálatas. Vieram judaizantes com aquela pregação da lei, e que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que guardar o sábado, enfim, com tudo aquilo que tirava o brilho da cruz. Porque a maior alegria nossa e que Jesus conquistou para nós foi na cruz. Por isso que o texto diz, por ele, para ele são todas as coisas. Não é? Nada foge à percepção e controle de Deus. Nada, mas nada mesmo, irmão. Eu quando vejo as pessoas preocupadas por esses países que têm armas nucleares, que se eles quiserem podem destruir, pode nada. Pode nada. Pode nada. Nada sucede debaixo do céu sem a permissão de Deus e sem o propósito de Deus. É isso que nós temos que entender. Não é? E confiar no Senhor. Porque às vezes nós estamos preocupados com coisas mínimas e Deus está olhando para o que é mais importante para nós. E nós às vezes focamos, né, em pequenos detalhes e o Senhor está do nosso lado. Né? Aqui está um homem que tem 7, já vou fazer 7, 8, tenho 62 anos de crente, 53 de pastorado, o que eu já vi Deus fazer, mas não vi fazer, eu vejo Ele fazer. Porque como está escrito, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele ficou olhando para nós, porque às vezes nós nos assustamos, e é natural isso. Mas aqui no texto que nós lemos, a preocupação era porque o judaizante estava minando o trabalho dele. Ele tinha ganhado essa cidade para o Senhor, o Evangelho chegou, libertou, e de repente vieram os judaizantes, começaram a minar, começaram a tirar o foco do Senhor Jesus. Aquela carta aos Hebreus, que o escritor diz que é esse, aquele, não vou dar nome, porque se a Bíblia não dá, eu vou ser muito cauteloso nisso, né? Mas a grande verdade é o seguinte, é Jesus, digam Jesus. Jesus. Ele é Senhor, Ele tem poder, não é? E eu posso dizer isso porque eu tenho visto Ele na minha caminhada, irmão. Os desastres que eu já enfrentei outro dia, não é? Vocês eram para já ter sepultado Gênesis há muito tempo. Eu não comento, porque eu não gosto de pegar aqui o púlpito e falar de coisas, vamos dizer assim, de coisas que não edificam e de coisas que são provas. Verdade. Se Deus te permitiu a prova, dá glória a Deus, mas não conta. Porque quando você começa a falar das fraquezas, das falhas, das perseguições, você está falando de lutas. O Senhor está te olhando, está me olhando, está nos olhando. E eu vou lá para 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas justo é o Senhor, que não vos permitirá tentação, além de poder suportar, antes pela tentação da nossa carne. Mas tem o seguinte, é que às vezes a gente acha que chegamos no limite, e Deus está exatamente fortalecendo a gente para outras batalhas. Seja Deus. Outras batalhas. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sabe que o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Verdade. Nada, vezes nada. Se ele pudesse, ele destruía tudo que está aí. E tudo que está acontecendo está dentro do tempo, está dentro do plano, não é? Às vezes a gente quer apressar as coisas. O grande problema nosso para Deus, eu fico pensando assim, né? Para Deus, ele viu ontem Adão e está vendo o Gênesis e o Rock hoje. Nós não conta tempo. Às vezes a gente está achando que está demorando e ainda nem um segundo passou na eternidade. A gente não sabe. A gente vive no tempo. A gente é limitado. Não é? E a preocupação de Paulo era isso. Porque se os colossenses tirassem os olhos do Senhor e colocassem os olhos nas obras passadas,
eles iam se perder, eles iam perder a força, porque a nossa força está assim, é na luta, é na batalha, é na prova, que Deus vai nos transformando. Hoje eu estou enfrentando uma batalha, amanhã eu vou enfrentar uma maior. Mas eu já passei por essa e olhei para ele. Porque quando às vezes eu me vejo, porque todos nós temos os nossos momentos, quem não tem aqui, todos nós temos. Nós estamos aqui neste mundo, esse mundo jaz ali. Hoje nós estamos cercados, não é, de seduções, de interferências. Então a gente tem que estar com muito. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Não é? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Não é? Mas se os nossos olhos estiverem no Senhor, a gente só vai contar a parte boa. Como eu gosto de ouvir, Arlete, como eu gosto de ouvir as pessoas virem falar glória a Deus. Aleluia, eu me alegro de ver essa moça alegre. Quem não se alegra, né? Não é assim mesmo? E quando nós estamos falando assim, nós estamos nos alegrando, nós estamos cultuando, nós estamos adorando. Louvado seja Deus. Senti muita falta do louvor do rock aqui hoje. Verdade, Eu pensei que ele vinha aqui verdade. cantar aquele louvor que quase combate a gente. verdade. Mas ele está passando a sua luta, a gente entende, rock. Mas a grande verdade é essa: o que o Senhor espera de você e de mim e de nós? Eu fico olhando porque o diabo disse para Deus assim: olha, se tu tocar nos bens desse homem, ele vai te amaldiçoar. Diz assim: vai lá, toca, tira tudo que ele tem, não pode tocar nele, pode tirar. Mas o Satanás veio e matou a família dele toda, tirou os 10 filhos. A Bíblia diz assim: era o homem mais rico do Oriente, amanheceu o homem mais rico, terminou o homem mais pobre, não tinha mais nada. E sepultou 10 filhos. A coisa mais terrível que teve para a família é sepultar um filho do seu. Ele sepultou 10. E o diabo, eu imagino assim, que ele botou a mão na cintura e bom, agora ele vai blasfemar. Enquanto ele pensava que o homem ia blasfemar, disse que ele rapou a cabeça, tirou a roupa, e adorou. Aquilo deve ter. Olha como é que o bicho ficou enfesado. Que a Bíblia diz assim: e adorou. Ele adorou. Irmãos, ele adorou. Nós temos que adorar, desprezar as provas e as lutas e adorar. Porque quando a gente está adorando a Deus, Deus desce com a força que nós precisamos. Adora. Não é? Porque se a gente botar os olhos no problema, aquele problema nos influencia. Tira os olhos do problema, bota no Senhor de Senhor, me dá graça. Louvado seja Deus. Porque às vezes a gente quer que Deus tire o problema e vem pedir: Senhor, me dá graça. Né? Porque quando o povo viu aquele mar vermelho, Monteiro lá do carro do farol atrás, eles se apavoraram. E Moisés acabou se apavorando também. Por que você clama a mim? Mar. Aleluia. O Senhor não livrou eles do problema, mas fez eles passar pelo problema e sair do outro lado cantando a vitória. Amém. Nós vamos cantar a vitória, mas nós vamos passar por aí. Mas está demorando. Está demorando por quê? Para Deus, 1000 anos e um dia como 1000 anos. Nós temos que aprender a esperar. Eu sei que não é fácil. Está falando aqui um homem que tem experimentado provas terríveis, tremendas. Mas eu não conto provas. Duvido que vocês vão dizer assim: pastor Gênesis um dia subiu no culto. Vamos lá. Vocês nem sabiam que eu sofri um desastre. Eu estou comentando por comentar. Né? Aqui tem gente que acho que nem sabia disso. O carro se arrebentou todinho. Né? E eu e minha esposa Elisete ali, eu falei: já que você já passou na prova do Dimissão. Saiu os dois inteiros de dentro do carro. Veio o eco, aquele o socorro da estrada. Não é? Estou apavorado: o senhor está bem? O senhor está bem? Não tem nada. E ela saiu também, não tem nada. Ela, porque é da área da saúde, então já conversou com ele: não, está tudo perfeito e tal, não houve conversa, não houve. Em que eu vou abençoar vocês? Muita gente pensa: mas o senhor sabe que eu estou aqui.
dando glória a Deus, porque nós servimos um Deus, olha, gente, nós servimos um Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono da saúde, é o dono do livramento, e Ele está conosco. Glória a Jesus. Aleluia. Essa era a preocupação de Paulo para com os colossenses. Porque às vezes, uma das estratégias de Satanás é que você tira os olhos do Senhor, da confiança, da certeza de Deus, e aí você acaba perdendo assim aquilo, tudo que Deus te deu para fazer para ele, você está preocupado. E a Bíblia diz, é o Salmo 37, né, verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. A palavra deleitar quer dizer, tem prazer, não é? Porque quando a gente está preocupado, quando a gente está assim, muito cheio de problema, a gente entra na presença de Deus, mas não fica à vontade, não fica alegre, porque o problema, mas se você tirar a mente dessas coisas e olhar para o Senhor, e olhar para o que Ele fez, olha, o texto diz assim, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha onde é que nós estamos. Nós estamos no reino do Filho do seu amor. Então tudo pode acontecer em nossa volta, mas tocar em nós só se Deus permitir. E eu vou lhe dizer, Deus não está permitindo assim não, viu? Tá não. Não pensa que, porque não sei o que tem, meu irmão, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E se na hora da luta e da prova, você olhar para ele, Senhor, olha aqui, Senhor, eu já sentei bati um carro, eu tinha uma picape, cabine dupla, aquele carrão, eu achava que se alguém batesse nisso, se acabava, e eu ia ficar tranquilo, pois Deus me deu uma prova. Veio um carrinho bem franzino, rebentou a picape do lado e ele mesmo saiu. Eu falei, meu Deus, olha aqui o meu carro. Sentei e falei, ai Senhor. E Deus estava trabalhando, porque eu comprei um carro quase novo. Aí a própria empresa, a fabricante, pegou meu carro e falou, não arruma nada, troca tudo, botou novo. Veio um carro novinho para minha mão, eu falei, pronto, aí. Nos transportou para o reino do seu amor. Sabe que reino nós estamos? No reino do amor do Senhor. Glória a Deus. E nós temos é que desfrutar desse reino. É isso que ele está dizendo aqui. Né? O qual nos tirou das potestades das trevas. Quem é que é o príncipe das trevas? Satanás. Não é? Ele impera nas trevas. E diz mais, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha, eu estou livre da condenação, não é isso? Eu estou livre, nós estamos livres da condenação. Se nós fecharmos os olhos aqui agora, sabe o que acontece com a gente? Tomamos posse da vida eterna. Onde estão os santos? Onde estão aqueles que já partiram? Estão tudo na presença de Deus. Estava vendo a irmã Ana Elizabeth, né, passou um aperto tremendo, e disse que ela começou a ouvir a voz da mãe dela, a voz de não sei mais quem, mas ela não podia ver nem chegar. Sabe por quê, queridos? Porque diante do Senhor os salvos estão lá vivinhos. É o que o Senhor disse para aquele ladrão que está do lado dele. Hoje, ó, hoje você vai estar comigo no paraíso. Todos que estavam ali não entenderam aquilo, mas aquele homem delinquente creu. E aí está o poder do crer. Ele está com o Senhor na glória. Glória a Deus, aleluia. É o que vai acontecer conosco. Nos remiu. Quem é esse Jesus? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, ele é. Agora diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Você já imaginou o Jesus que nós servimos? O Jesus que nós aceitamos? O Jesus que é nosso companheiro? Ele tem
todo o poder no céu e na terra. Quando diz todo, é todo mesmo, está na mão dele. Eu estou aqui porque ele me segurou. Nós estamos aqui porque ele nos segurou. Não é? E às vezes a gente está com coisinhas e picuinhas, meu irmão, dá glória a Deus. Meu Deus é maior. Glória a Deus. O meu Deus é maior do que o meu problema. Então o problema vem, tem que fazer como Jó adorou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. O crente tem Deus olha da eternidade. Porque isso aqui, eu fico olhando as pessoas, têm as coisas. Ah, eu gosto disso assim, gosto daquilo ali, comprou isso, comprou. De repente fecha os olhos e vai embora. Deixou tudo aí. Aí só gostava assim, gostava, deixou tudo aí. E o que nos acompanha? Bem-aventurados mortos que dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras do sigam. Que obra vamos seguir? Essa aqui, ó. Olha aqui, nós estamos aqui. A Alex falou da sua alegria de nos dizer aqui, que alegra o coração dessa amiga e companheira nossa. Mas alegra também o coração de Deus. São obras que nós estamos fazendo. Tudo que fazemos para Deus, o Senhor disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Mas não é construção, não é coisas materiais, é aquilo que você faz em relação ao reino dele. Quando vamos para a igreja adorar o Senhor, é o reino dele. Quando nós estamos fazendo alguma coisa para o Senhor, socorrendo alguém, ajudando alguém. Eu achei uma coisa interessante, mandei uma mensagem para vocês todos, não sei quem vai lembrar agora, para dizer, um árabe bilionário, ele chegou a ser um dos mais ricos, não é? Com navios, com tudo, e a entrevista, né? os seus, em que ele deu felicidade, o senhor alcançou felicidade com isso, com aquilo. Ele começou a falar tudo que ele tinha, E ele disse assim, olha, felicidade, eu me senti feliz quando um companheiro meu me disse para comprar, porque se você falar em riqueza, o homem é dono de poços do petróleo, é que distribui mais petróleo no mundo, esse homem. Então alguém chegou para ele e disse assim, fulano, vamos dar 200 cadeiras de rodas para um lugar onde tem crianças, tudo que precisa de cadeira de rodas, entendeu? Vamos. Falei, não, mas você vai comigo. Então ele foi e entregou as 200 cadeiras de roda para as crianças, né? Agora imagine um homem desse nível, dessa fortuna lá entregando. Ele disse que quando ele entregou as cadeiras, que ele viu as crianças sentar nas cadeiras que ele deu, aquilo já deu uma felicidade para ele. Mas ele disse, o que mais me tocou, que quando eu ia embora, uma daquelas crianças se aproximou de mim, agarrou nas minhas pernas e disse assim, deixa eu olhar para o seu rosto, porque quando eu chegar no céu, eu quero reconhecer o Senhor no céu. A mensagem eu botei embaixo, né? 20:35 do livro de Atos. Mas bem-aventurada coisa é dada por esse. Só que ele só vai encontrar ele no céu se ele aceitar Jesus. Que é o homem salvo. Mas de qualquer maneira, olha só, este homem, a felicidade, ele disse que ele se sentiu feliz quando aquela criança disse isso para ele, quando ele viu alegria. Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Então, queridos, eu sou um homem realizado. Vou dizer para você tem dinheiro? Não. Mas não precisa. Agora, se eu precisar, ele me dá. Ele manda. Ele manda como tem feito comigo. Mas não é comigo só, com todos nós. Eles estão olhando. Talvez você está olhando para uma coisa que você não tem. Mas não percebe quando ele tem feito por nós. Eu podia dizer assim, Senhor, eu estava indo fazer a sua obra, o carro bateu, eu ia segunda-feira, só pude ir para lá na quinta. Aí eu vou dizer que parceiro, o prejuízo foi grande, o carro foi dar perda total, o carro não sei o quê. Tudo bem, tudo isso também. Por que Deus não impediu? Mas e o que Deus impediu? Olha, eu estou aqui. Ela está aí. Estamos fazendo a obra do Pai. E 30 mil, 50 mil é dinheiro para Deus? Ele é o dono do ouro e dono da prata. Ele vai fazer essas coisas acontecer e depois nós só vamos dizer, mas glória a Deus. Olha como é que o nosso Deus... Agora,
se eu não crer nesse Deus, eu paro de pregar, porque eu tenho visto esse Deus na minha frente. Daí a necessidade, queridos, de focar a Ele, para a glória a Deus. Uma das coisas que deve ter doído no coração do diabo, se é que ele tem coração, né? O que deve ter doído é o seguinte, que até o mal que ele fez não recebeu o nome que foi ele. Receberíamos de Deus o bem, não receberia o mal. Poxa, foi eu que fiz. Mas nem isso ele recebeu. Foi de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu tinha parado para pensar nesse ano, verdade. Está entendendo vocês? Gente, eu creio nesse Deus. Porque eu estou aqui por causa desse Deus. Nós estamos aqui por causa desse Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Eu me entusiasmo muito, irmão. Deixa eu parar por aqui. Aqui diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Glória Ele é Senhor, glória a Deus, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo. Quer dizer, Deus se reconciliando a humanidade com ele. Aqui diz assim, reconciliasse consigo pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão no céu. A vossa mente em outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Queridos, Ele vos reconciliou. Amém. Glória a Deus. Antigamente, antes de Cristo, para que alguém buscar um favor de Deus, precisava que um homem, um sacerdote, intercedesse. Para remissão de uma falta, tinha que trazer um animal e imolar. Jesus fez isso, abriu a porta. Agora uma mulher que não tinha como pedir socorro para si. Hoje nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Não há macho nem fêmea, você chega na presença de Deus, você fala com Deus, Deus te usa, e o nome dele é glorificado através da sua vida. Isso é um privilégio muito grande. Se viu o Senhor de toda a terra, está aqui, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque quando ele derramou o sangue, pagou a culpa de toda a humanidade. Não ficou nada devendo. Agora, creu nele, creu na palavra dele, você toma posse dessa vitória. E ele fecha com essa palavra. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito de mim. Então, queridos, que felicidade, que alegria, irmã Lenária, Roque, Arlete, todos nós que estamos aqui, que alegria, que felicidade. Então essa glória é tão grande que ciscozinhos e movimentozinhos contrários não devem nos abalar. Pelo contrário, vamos orar. Vamos orar por essas vidas, porque se o nosso Evangelho está encoberto, está lá no 2 Coríntios 4, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão. Então Satanás nos cegou. E nós temos que tomar cuidado para que nós não nos embaracemos também. Continuando olhando para Jesus, não, eu vou adorar. Faz igual Jó. Perdeu tudo, acabou tudo. Adorou. Esse aqui é muito bom. Quando eu pego esse texto,
Que eu vejo aquele homem receber todas as notícias das perdas dele, que não foram pequenas. Perdeu tudo, ainda perdeu a família. Esse homem agora dorme e fica assim, adoro. Adoro. Que exemplo maravilhoso, não é? Esse moço deixa para nós. E ali, segundo os estudiosos que estudam cronologias bíblicas, diz que esse cativeiro dele durou quase 1 ano. E ele não sabia. Se você pegar, Deus vai começar a falar com o Jó lá no capítulo 38, 37, é que ele começa a responder. Mas até ali havia um silêncio de Deus. Que a pior coisa que tem, o mais difícil da gente atuar é o silêncio. Senhor, me responde. Deus, mas ele ficou lá. Mesmo, olha, mesmo no silêncio de Deus, quando ele já estava pele e osso, ele não tinha carne, ele pele e osso. Ele levanta o dedinho dele, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra, esses olhos verão no outro. Irmão, eu vou lhe dizer. O que nós vamos fazer? Será que eu teria capacidade? Agora eu vou dizer que ele, sabe por quê? Quando Deus manda a prova, ele se prepara. Às vezes a gente pensa que a gente já não aguenta mais. Fique. Louvado seja Deus. E aqui, agora eu estou citando 10, 13 de 1 Coríntios. Mas justo é o Senhor, olha o texto aqui. Mas justo é o Senhor que não vos permite provação além do que podeis suportar. Antes, pela provação. Amém. Olhando para Jesus. E eu falo com esse entusiasmo todo, porque eu tenho visto. Eu tenho visto Deus nessa minha caminhada. Eu sei que daqui a pouco eu vou estar do lado dele. Teve uma vez que quase eu fui. Foi no dia 27 de março de 2005. Ali eu cheguei a pisar na eternidade, mas eu pisei dando glória. Só que aí a oração me arrancou e me trouxe de volta. Pensei que eu já agora ia ficar. Não vou ficar. Dizer, eu estou dizendo dizer porque eu senti o Espírito saindo do corpo. E o Espírito saindo do corpo, a irmã Márcia clamava, eu de cama, eu estou indo embora. E eu senti, eu estou indo embora. E eu glorificava, eu vou pisar na eternidade, vou sair do tempo para pisar na eternidade. Eu glorificando a Deus, a de repente, pum, voltei. Estou aqui, dando glória a Jesus e dizendo, graças a Deus, Aleluia. que nos dá vitória por nosso Senhor. Glória a Deus. Ô pastor, quantos anos vai que o Senhor aconteceu isso com o Senhor? Foi em 2005. Então, eu estava em Maceió, quando na casa do pastor Washington. Aí o pastor Washington foi quem me deu a notícia. Ali a gente já levantou um clamor. Eu sei que o Brasil inteiro orou para esse pequeno. Glória a Eu Deus. disse, vamos orar porque o negócio é sério. Ô, missionária Meire. Às vezes a gente acha que estamos na casa da irmã Amenália porque era para só um culto. Deus seja louvado. Não é não, viu? Glória a Deus. Vou lhe dizer, levante uma campanha porque o Senhor vai agir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Vai a Jesus. agir. Aleluia. E outras, tem pessoas de salvação ali, viu? Por 2 vezes o Senhor. E tem outra coisa, não vai, eles estão tentando, tem uma que chegou ali à porta, eu olhei assim, tá entendendo? Ela olhando pra cá, eu digo assim, pode continuar, porque não vai descer ninguém ali. Anda lá, Santo Italá. E o Senhor vai agir. Não fica não, prepara, porque é guerra agora. É guerra, com jejum e oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu? Cada um que participar, por favor, faça um dia de oração, de jejum. Um dia não, umas horas, né? De consagração. Porque é guerra. Amém. É batalha, né? Verdade.
Não, nós vamos chegar no Natal. Mas que palavra maravilhosa, gloriosa, né? Meu Deus do céu. Olha, se eu pudesse, eu estava aqui sentada para vocês pegar. Algo tão maravilhoso, né? Quando vem o Espírito, né? Vai descendo assim no coração. Deus operou maravilhas aqui nessa noite. Quem tem ouvido, ouça. Amém. O Espírito diz a igreja, né? A glória do Senhor, que Deus nos usar poderosamente, nosso querido pastor. E vamos ficar de pé, eu vou adorar o Senhor com louvor para a gente encerrar. E eu quero dizer para a Arlete que Deus te guardado com muito carinho, viu? Deus tem algo muito especial com a tua vida. Muitas das vezes caladinha, quietinha, mas está ali a criação com Deus. Arabaçu, becanta, nairimianda. Viu? A tua oração silenciosa faz barulho no céu. Na basura e biando da Labarcão da Arábia. Muitas vezes achamos que com muito barulho Deus nos ouve, mas muitas das vezes nós no silêncio. Deus trabalha com você. Neutraliza o inimigo. Quantas guerras já foi vencida no teu lar, na tua casa, na vida dos teus, por intermédio da tua intercessão, da tua oração. Tu é preciosa. Na basura e becando da Arábia. Aos olhos do papai. Tu não era para estar mais aqui, não. Deus já veio tua sepultura várias vezes. Tem te curado de coisas que você nem sabe. Antes de tu saber, Deus já está curado, colocado a mão. Por amor, o amor é muito grande. Desde o ventre, tu foi separada como intercessora na casa do Senhor. É muito lindo. Vamos no final. Sim, no final vamos cantar. Sim, em nome de Jesus. Saudade escrita aí da vitória. Vamos cantar, todo mundo. Pode cantar junto comigo. Aquele hino, esse aí. Vamos cantar aí. Tá fraco, todo mundo tá falando. Vamos lá. Ô, glória. Acredita na letra desse louvor. É muito, muito lindo. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força da sua cara. E se precisar, ele está aqui nessa noite, mas conhecido como Yeshua. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia, Pai Jesus. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria.
Aleluia. Eu sou teu pai, é só chamar. Oh, glória, aleluia. Eu sou teu pai, é só chamar. 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 De formalidade, eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Ele está aqui nessa noite, como é gostoso, como é glorioso. Você viu um pai amoroso, um pai bondoso. É só chamar. É só chamar por ele. E quantas das vezes clamamos, chamamos, e ele vem a nosso socorro. E nessa noite não é diferente aqui neste lugar. Ele entrou em causas impossíveis. Ele bradou, porque nós estamos clamando Deus vivo, que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz. E ele está operou um milagre aqui nessa noite. E através dessa palavra gloriosa, Deus lavou, limpou. Deus fez coisas tremendas aqui neste lugar. A honra e glória do nome dele. Eu já quero agradecer, aleluia, a cada um de vocês que está juntamente conosco, né? Vocês ouvintes também, que está aí juntamente conosco. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós. Já agradecer a nossa irmã Minária, né? O sorriso contagiante. Quando eu falei, vamos fazer o culto do celular? Ela, vamos, que coisa linda, né? Maravilha, né? Serva do Senhor. Eu só tenho que agradecer a vocês todos. Maravilhosa. Amém? A Arlete, o Rock, né? Que eu também pensei que hoje iria louvar aqueles louvores ungidos que a gente viaja no tempo, né? É tremendo. Fica para a próxima. Para a próxima, né? Os louvores do Rock ali não esquece. Mas que Deus continue abençoando cada um de nós, amém? Vamos estar orando, para despedir. E eu creio que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Enquanto você está aqui, irmã Elzira, Deus está visitando lá nos filhos. Está visitando o teu esposo, está visitando o teu corpo. Eu vejo Deus visitando as tuas dores. Ah, você vai sair daqui diferente que você entrou, porque o grande eu sou. Você clamou pelo Pai Todo-Poderoso e Ele ouviu o teu clamor, a tua oração. Amém, amados? Vamos orar. Né? O pastor gente vai estar orando para encerrar, despedindo. Eu quero dizer, Alex, que Deus tem cuidado dos teus como eu falei. Muitas das vezes assim, Senhor, eu perdi o controle, Deus não perdeu o controle. Muitas das vezes parecemos que nós, mães, perdemos o controle. Deus não perdeu o controle. Em breve você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer, minha casa pedimos ao Senhor, porque a promessa, Deus está trabalhando no coração. Vai tirar coração de pedra da coração de carne e tu vai glorificar o nome do Senhor. Tu e a tua casa. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Deus poderoso. O Senhor está aqui neste lugar. Glória, Está passando. Oh, glória. Recebe a Deus. É verdade. Louvado seja Deus. glória a Jesus. Aleluia. Verdade. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Meu Pai, obrigado, Senhor. Pai Celeste, nós te agradecemos Louvado por seja oportunidade de nesse lar, esta Divino, meu amor, sua filha Alex, meu Deus. nós queremos orar também pelo seu filho, Nobinho, Gustavo, ó Senhor da glória, por esposa, por família, que suas mãos estejam guardando, ó Senhor, também toda essa família, Pai, sabe, todos nós somos carentes de Deus, Pai. Nós oramos, quero fazer uma oração hoje especial para essas pessoas, Pai, que têm incomodado esse lar, meu Deus. mesmo Deus que liberta. É, Deus, nós cremos, Que as tuas Senhor. misericórdias
misericórdia seja sobre aquela vida. Nós sabemos que Jesus está muito obrigado. Deus, obrigado, Senhor. Esses irmãos que estão nos assistindo à distância, abençoe eles também. E me anda, glória a Deus. Ser com eles, dá-lhes a vitória, o Senhor que vem a nós. Agora, Pai, nós encerramos este trabalho em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. Está encerrado. Louvado seja Deus. E se nome de Deus para nós. É fraca não, é mesmo. Deus abençoe a todos. Amém. Maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.